Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro dos Diálogos de um Rabino. Como vocês já sabem, esses encontros têm o apoio da Rossetti, da Fullwood e da Helbor. E é um canal que foi criado justamente para que eu, daqui de Nova York, possa me manter em contato com vocês, discutindo as questões mais importantes da sociedade brasileira, as questões mais importantes do mundo contemporâneo, do que acontece aqui nos Estados Unidos, do que acontece em Israel e em outras partes do mundo. E hoje eu tenho o privilégio de receber um amigo querido, o professor Ari Plonsky, professor sênior da Universidade de São Paulo, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, de 2020 até muito recentemente, agora em 2024. Ari, muito obrigado por aceitar o convite. Prazer, a amizade é recíproca e sou membro do seu fã-clube. Então, a torcida e o fã-clube também é recíproco. Tá bom. Ari, eu quero começar direto por um assunto que está mobilizando todos nós, eu morando aqui nos Estados Unidos, mas todos que se importam não só com o destino do judaísmo ou de Israel, mas eu acho que com o mundo democrático de uma forma mais ampla, né? E é justamente dentro das universidades que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, manifestações pró-palestinos que estão se transformando, por vezes, em manifestações antissemitas. E eu queria ouvir de você como você vê o que está acontecendo e por que justamente dentro das universidades, né? Bem, a pergunta certamente é complexa, porque são acontecimentos muito recentes e, portanto, a gente não sabe exatamente como é que vão se desenvolver. Mas eu, de início, faço um reparo. Eu acho que manifestações pró-palestinos eu também participaria. O problema é que são manifestações pró-Hamas, o que é algo bastante, vamos dizer assim, diferente, né? E isso me parece que, de certa maneira, já marca um pouquinho essa, enfim, essa necessidade de clareza maior sobre o que nós estamos falando. Então, primeiro é isso, né? Trata-se, evidentemente, de um movimento que tem várias origens, mas que, em grande parte, é um movimento organizado pró um grupo terrorista, e certamente o que acontece e que se vê nas televisões é muito difícil de absorver, é muito triste, é lamentável. Eu lembro que Golda Meir uma vez comentou que podemos, algum interlocutor de algum país, enfim, que atacou Israel, dizendo podemos perdoar por ter morto os nossos filhos, será muito mais difícil perdoar por ter nos obrigado a matar os seus filhos. Então, eu acho que, respeitando tristeza, preocupação, o que está acontecendo não é manifestação para defender, de fato, uma causa palestina do ponto de vista racional, mas é defender algo que é indefensável. Agora, uma das coisas que a gente costuma dizer, né, que a maneira de você combater o preconceito, a discriminação, é por meio da educação. E aí a gente vê o preconceito e a discriminação e o ódio justamente no berço da educação, na universidade. Essas duas coisas não são muito antagônicas? Eu diria que podem ser surpreendentes, mas digamos que situações anômalas podem acontecer em qualquer tipo de instituição. É preciso ver qual é a fração dos estudantes e das estudantes das universidades que, de fato, esposam ativamente o que está acontecendo.
é uma minoria bastante ativa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são instituições educacionais, mas, na verdade, quando se está na universidade, dependendo de linhas de, enfim, do que se estuda, do que se transmite, é possível que haja desvios de missão original, que é a missão de formação. Frequentemente, o que acontece, primeiro, é uma ênfase maior em informação do que em formação. Em segundo lugar, também é possível entender que existem aquilo que se chama de interseccionalidade, né? Existem outros movimentos presentes nesse momento. Um dos movimentos certamente é o movimento de decolonização, e isso está bastante presente em certos segmentos de certas universidades, e com isso se faz uma associação absolutamente maluca de israelenses com colonos europeus, comparando com a África do Sul, e, portanto, eu diria que existe uma combinação de vários fatores, mas a essência por detrás de tudo isso é que esse é um movimento organizado e estimulado, não é um movimento espontâneo. Um paralelo que eu acho difícil evitar, né? Eu não sei se você também concorda, é que o nazifascismo nasce no berço do que era considerada a cultura acadêmica mais desenvolvida daquele momento, né? E agora a gente vê manifestações de apoio ao Hamas, que, como você bem falou, e estamos juntos nisso, né? O problema não é o apoio à causa palestina, mas o apoio a um grupo terrorista, vindo justamente de lugares que são consideradas as universidades mais importantes do mundo. Veja, você tem toda a razão. A Alemanha foi a estrela, a guia das universidades certamente desde o século XIX, quando se forma, né, o conceito de universidade de pesquisa na antiga Universidade de Berlim, hoje a Universidade Humboldt, e esse é o modelo que é, inclusive, o modelo de referência nessas universidades que você diz que são certamente muito importantes, como as universidades onde a gente está vendo essas manifestações. Sim, o que aconteceu nas universidades europeias, em particular nas universidades alemãs, na época nazista, foi terrível. Um livro que eu recomendo chama A Traição das Humanidades. E aí se verifica, em inglês o livro, e se verificará, há outros também, mas se verificará o seguinte: não apenas judeus foram demitidos, expulsos, porque como funcionários públicos, né? Então eles não podiam mais ficar nas universidades, mas também certos aspectos essenciais da teoria ou da doutrina, para usar um termo melhor, da doutrina nazista, foi uma parte importante, foi desenvolvida nas universidades alemãs. Por exemplo, o conceito de Lebensraum, espaço vital. Esse conceito ele é fruto da universidade. Agora, a pergunta por que isso aconteceu lá, e talvez precisamos pensar um pouco alguma similaridade em outras situações, mas aí é uma combinação de, enfim, pessoas que acabaram se rendendo à ideia do nazismo, exacerbação de nacionalismo alemão, com uma outra coisa que é, na época, o aproveitamento, né? Vamos tirar certas pessoas da competição pelos postos importantes nas universidades. Então, se você for verificar casos concretos, em muitas situações
isso foi um alívio, né? Meu concorrente, que talvez até melhor do que eu, já não está mais presente, então o próximo titular serei eu com mais facilidade. Isso, enfim, são coisas mesquinhas, mas fazem parte também. Essa nossa conversa, Ari, estava combinada para acontecer 6 meses e meio atrás, mais ou menos, antes do 7 de outubro. E aí, quando o ataque do Hamas aconteceu, você me escreveu e falou, olha, fica à vontade de adiar a nossa conversa, porque não tem clima para isso e agora todas as atenções estão voltadas a essa situação em Israel. 6 meses, mais de 6 meses se passaram desde aquele ataque. Infelizmente, a situação continua muito preocupante em diversos aspectos. Queria ouvir um pouquinho de você, como você vê o, o, o porquê desse ataque no momento em que ele aconteceu e onde estamos hoje e para onde vamos. Eu sei que você tem Israel muito próximo do teu coração, você passa uma parte da tua vida em Israel, e a gente já teve a oportunidade de se encontrar, inclusive, lá na congregação Shirah Hadashah. Queria ouvir de você como você está vivendo esse momento de intensa dor e preocupação. Bom, primeiro, enfim, se for para resumir, 2 palavras bastam, oi vei, né? Oi vei. Segundo, a razão por que aconteceu ainda será apurado melhor do ponto de vista objetivo, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais contextual, certamente a grande divisão provocada por um governo democraticamente eleito, mas que queria, talvez ainda queira, mas que certamente queria e estava agindo para subverter princípios básicos que regeram por 75 anos a democracia em Israel, não só não ajudou, como vamos dizer assim, a manter a nação unida e forte, mas certamente também distraiu um pouco a atenção interna e, principalmente, isso, pelo menos o que a gente lê na imprensa, faz parte de depoimentos do chamado eixo de resistência, entre aspas, ou eixo do mal, a gente poderia chamar, que é o fato da percepção de que há uma cisânia, há uma divisão interna, chegando quase, usando uma linguagem que para você é muito familiar, chegando quase a sinat hinam, quase a haver realmente ódio, né? Interno, incapacidade de dialogar de uma maneira muito dolorosa. Não é a primeira vez que existe divisão muito grande em Israel. Eu lembro, por exemplo, ou menciono, não lembro, mas eu menciono, por exemplo, na questão da aprovação das reparações alemãs por conta do que justamente aconteceu durante a época nazifascista. Então, houve uma divisão grande, houve parte da população que dizia que isso era uma absoluta vergonha, impossível, parte da população que dizia que vamos olhar para frente, é importante, estamos num ambiente que não é fácil, precisamos de todos os apoios possíveis, e, portanto, não é o fato de haver uma forte discussão interna, é que o tipo de relacionamento que se estabeleceu é um relacionamento de impossibilidade de convergência. Então, com relação vamos dizer assim, aos fatos, né, que levaram, de novo, os fatos objetivos serão apurados, mas certamente o clima, o contexto, tem esses elementos que são importantes. Um outro elemento importante é que a aproximação de Israel e da Arábia Saudita
atrapalhava, né, a visão do país líder, né, do eixo do mal, e, portanto, acionou os seus marionetes para tentar fazer algo, e conseguiu, né, que é fazer enfim, um processo que estava caminhando ser interrompido, no mínimo, e desejavelmente para eles, mas indesejavelmente para nós, impossibilitado. O que está acontecendo, a gente lê os mesmos jornais e tem as mesmas informações, não tenho. Saímos de Israel, Rochelle e eu, em fevereiro, comecinho de março, ela. Não tenho muitas informações adicionais ao que todos nós lemos, temos interpretações, e com relação ao que acontecerá, possivelmente, conforme o tempo vai passando, a influência externa sobre aquilo que será feito aumenta, né? Ou seja, o tempo de deixar Israel resolver as coisas do jeito que Israel achava, eu acho que passou, e nesse momento, com alguma delicadeza externa e talvez com menos delicadeza nas conversas diretas, haverá uma pressão forte para que haja, enfim, uma solução rápida, porque isso é ruim não só para as populações locais, mas isso é ruim para o mundo inteiro. E, voltando à tua pergunta inicial, o que a gente vê nas universidades americanas, norte-americanas ou estadunidenses, como se fala corretamente hoje, enfim, também não ajuda, né? Então, esse processo de viralização dos problemas faz com que a pressão para uma solução, pelo menos de apaziguamento, temporário que seja, avance. Ainda sobre esse assunto, antes da gente sair dele, talvez conversar sobre algo um pouco mais leve, eu queria tocar em dois temas doloridos, mas acho que importantes, se você se sente à vontade de comentar. O primeiro deles é o que aconteceu com esses grupos tradicionais de defesa dos direitos humanos, né, que nesse momento não conseguiu condenar os ataques do Hamas com a veemência que se esperava. E aí os ativistas judeus dos direitos humanos se sentiram abandonados pelos seus próprios parceiros de ativismo. Então, essa é a primeira pergunta para você. E a segunda, se você tem algum comentário sobre como você vê a reação da diplomacia brasileira ao ataque do Hamas. O primeiro é uma tristeza. Você sabe que a Rochelle ela é uma ativista feminina, então, especificamente, né, nesse caso, no caso do que se fez, estupros e outras coisas terríveis, os movimentos Me Too, né, eles, pelo jeito, admitem uma exceção, Me Too, mas, enfim, não em todos os casos. Então, eu diria que é uma mancha em boa parte dos movimentos por direitos humanos. Por que boa parte desses movimentos não se engaja? Primeiro porque, de fato, alguns discursos que a gente ouve em Israel não ajudam a causa. Então, se houver uma certa, enfim, restrição, esses discursos contribuem para isso. Segundo, porque direitos humanos também têm agendas ocultas, né? E, claro, uma das coisas que é surpreendente é o chamado single out, né? Ou seja, de fato, mesmo que a gente nem questione se o número de mortes que está acontecendo em Gaza é correto ou não, de acordo com as informações da imprensa, mas mesmo que não se questionar, é uma pequena fração do que aconteceu, por exemplo, na Síria, então, e do que acontece em outros lugares. Agora, então, por que existe, então, essa
essa discriminação, né? Ou seja, você tem, me parece que isso é uma das coisas que nos Estados Unidos ficou bastante presente, né? Se você tem na estrada dezenas de carros andando em velocidade mais elevada, quando a polícia, pelo menos em certo momento, detém um carro para averiguação, ver documentação e eventualmente multa, se verificou que a porcentagem desses carros de motoristas, enfim, negros, né, era muito desproporcional. Então, criou-se esse conceito de single out, né? Mas por que justamente esse caso? Eu acho que é isso. Se também a gente deve fazer, como deve fazer, uma certa autocrítica, então também a nossa declaração, né, universal é Orla Goim, nós nos consideramos, enfim, de certa maneira, diferenciados em termos de maior responsabilidade, né? Asher Bacharbanu significa que temos uma responsabilidade adicional e portanto, ao sermos singled out, ao sermos escolhidos, talvez a gente também deva fazer um olhar introspectivo, né? Se a gente está sempre à altura daquilo que a gente declara que a gente é. Perfeito. E sobre a reação da diplomacia brasileira? A diplomacia brasileira, ela é certamente uma diplomacia profissional e que eu penso que está tentando manter, vamos dizer assim, esse profissionalismo num governo em que há uma forte pressão, né? Justamente por um olhar desbalanceado sobre a situação. Se costuma dizer, né, que a função da diplomacia é de Estado e não de governo. E essa tensão, né, entre a responsabilidade da diplomacia com função de Estado e a resistência à pressão do governo de plantão, a administração disso não é fácil. Então, eu imagino que, em alguns casos, pelo menos, um pouco contra o que talvez gostariam de fazer, a diplomacia está sendo menos apoiadora da causa que a gente acha razoável do que deveria ser. Especificamente, a gente pode até entender, né, que se diz que a nação tem interesses, né, não, então toda nação tem interesse, a diplomacia deve atender esses interesses. Então, se você vê, por exemplo, a expansão dos BRICS, né, e se você vê que um dos países admitidos nos BRICS justamente é o país que lidera o eixo do mal, então a gente fica preocupado. Professor Ari, gostaria que você contasse para quem está nos escutando um pouquinho sobre a sua carreira acadêmica e qual é o impacto que a tua formação judaica teve nessa carreira acadêmica. Bom, enfim, eu cursei engenharia matemática, tinha recebido o convite para ficar na universidade lecionando, respondi ao convite algo arrogantemente que antes de ser professor de engenharia eu quero ser engenheiro, então trabalhei por 18 anos em empresa de engenharia, mas certamente a minha vocação é uma vocação de educador, então me reaproximei da universidade e fiz, então, a carreira docente na Escola Politécnica, que é uma das escolas que eu havia cursado, e também, em paralelo, na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária. O nome vai se ampliando com o passar do tempo. Aconteceu que, então, em 1990, eu tive a oportunidade de fazer um estágio nos Estados Unidos, né? Enfim, consegui uma bolsa Fulbright, uma bolsa da
do programa BID USP, e na volta, então, eu me instalei na universidade, mas continuando a trabalhar em temas como cooperação universidade com empresa e por aí vai. A questão da educação judaica, eu diria que especificamente da Hazit, de movimento juvenil, é que, por uma circunstância, eu durante 30 anos, né, que se completaram agora em 11 de abril, eu me dediquei, além da atividade de docente clássica, né, ensinar, pesquisar e desenvolver serviços e projetos, né, que beneficiem a comunidade, eu também acabei me dedicando à gestão universitária em várias posições, e aí, em muitas delas, e também no IPT, em muitas dessas situações, eu me via na situação de Madrid, né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu na Tnuá, eu fiz Marron, né? Me foi extremamente útil. Eu acho que também foi bom para quem, enfim, estava nos grupos em que eu tive oportunidade de atuar. Recentemente fizeram aí umas festinhas, né, para final de mandato e também para essa mudança de situação para professor sênior, e alguns comentários que essas pessoas que trabalharam comigo fizeram, me fizeram lembrar mais uma vez, né, da dinâmica que a gente aprende de trabalhar com os Hanichim, né, e com as Hanichot. Então, como você os envolve, as envolve. Então, é isso, né? Uma vez Madrid, sempre Madrid. Conta para quem está nos assistindo o que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, qual a importância desse instituto? O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, é uma derivada da Universidade de São Paulo, mas que se desenvolveu bastante e é na área de pesquisa e serviços para o setor, especialmente industrial, é o mais importante instituto de pesquisa da América Latina. Ele fica também na cidade universitária e tem uma folha de serviços bastante expressiva. E o Instituto de Estudos Avançados? O Instituto de Estudos Avançados foi criado em 86 pelo professor José Goldenberg, quando reitor, com a missão, usando as palavras dele, né, de favorecer novas ideias resultantes do convívio, do confronto e da colaboração entre as diversas áreas do trabalho intelectual. Traduzindo, aumentar a intenção dele, em primeiro lugar, era criar espaços, né, ou formas que aumentem a interdisciplinaridade na universidade, por razões diversas. As universidades são, ou eram ainda mais na época, bastante compartimentalizadas, mas os desafios da sociedade não veem fronteira entre as disciplinas. Então, para ele, isso era claro, né? Ele conhecia bem o modelo de Princeton, dos anos 30, que era necessário criar espaços para convívio, confronto e colaboração entre as diferentes áreas do trabalho intelectual. Então, é interessante porque o IA, né, o Instituto de Estudos Avançados, nós não temos, afora de quem está na direção, nós não temos nenhum aluno, nenhum professor, mas nós temos cerca de 350 pessoas atuando no Instituto, seja dos demais institutos da universidade, né, 80% das 50 unidades da USP tem gente fazendo coisa no IA, e também pessoas de fora. O IA é muito poroso, né? Ele não exige, vamos dizer assim, credenciais para ter gente trabalhando junto, que não sejam as credenciais de mérito. Não se olha se titularidade, doutoramento. Então, é um espaço, como se diz, né? Como o professor Goldenberg dizia, né? Para gerar novas ideias, né? Propor, examinar, e é isso. Como a USP mudou nessas décadas que você acompanhou a USP? Sim, bom, em primeiro lugar, certamente, espaços interdisciplinares, espaços de convergência se espalharam. Eu dou um exemplo, né? Nos anos 90,
se criou, então, o modelo de núcleos de apoio à pesquisa. Eu tive o prazer de coordenar o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica por também um certo número de anos, então, envolvendo pessoas interessadas nesse tema, vindos de unidades diferentes. Então, uma mudança importante é certamente o aumento dos espaços de convergência, interdisciplinaridade, ainda que o grau de compartimentalização, por vezes, é elevado. Segundo lugar, uma presença que cresce bastante da preocupação com a inovação. Inovação é um processo pelo qual novos conhecimentos são transladados, né, são transpostos para benefício da sociedade. Isso pode ser por um conhecimento de tipo tecnológico, que envolve, eventualmente, uma patente, mas a ideia de inovação ela acontece também na área educacional, na área da saúde, na área, enfim, do atendimento, do serviço social, enfim. Então, esse processo de escuta dos demais segmentos da sociedade, de cocriação e de preocupação em, por um lado, atender os cânones acadêmicos, né, publicar em periódicos que sejam reconhecidos, mas, ao mesmo tempo, também pensar como isso pode beneficiar a sociedade mais ampla, da qual a universidade é parte. Isso claramente se nota uma evolução bastante grande e que vem se acelerando nessas últimas gestões. Quais são teus planos pessoais daqui em diante? Bom, os planos pessoais são, em primeiro lugar, procurar manter a saúde, né? Porque é um desafio. A máquina vai também deixando, de vez em quando, aí a gente mais atento, cuidar também da Rochelle, né, que é minha esposa, ser atento, agora espero ter um pouco mais de tempo também aos netos que estão em Israel, meus sobrinhas netas que estão aqui, enfim, dar um pouco mais de atenção para os amigos e amigas que ao longo da vida a gente foi nutrindo, né, e que às vezes por pressão da gestão, principalmente, né, os protocolos, né, não tanto o trabalho administrativo burocrático, porque nesse sentido as coisas são fáceis, né, especialmente agora que você assina eletronicamente, então não se trata das questões administrativas nesse sentido mais burocrático, mas no sentido do protocolo, a prioridade é atender às demandas da instituição. Então, agora que a gente tem um pouco mais de, vamos dizer assim, latitude, né? Então, sobre a agenda, espero poder fazer isso. Fazê-lo, evidentemente, enquanto a saúde permitir, parte do tempo em Israel, parte do tempo aqui, parte do tempo também onde você está, em Nova York, né? Rochelle, você conhece bem, né? Ela já chegou ontem em Nova York, passamos Pesach aqui, então, continuando no triângulo, né? Jerusalém, Nova York, São Paulo. Ari, obrigado por encontrar o tempo para a gente ter esse papo, um papo que foi adiado por muitos meses, por uma situação muito, muito difícil, muito ruim, mas eu estou feliz que a gente teve a oportunidade de manter esse encontro aqui virtual e, em breve, se Deus quiser, presencial também. Beleza. Um abraço. Abraço em casa. Obrigado, igualmente.